Bom dia a todas e todos. Declaro aberta a audiência pública para discutir o projeto de lei número 2705/2017, PL este que cria o Programa de Incentivo à Captação de Recursos por Fundações Públicas do Estado do Rio de Janeiro. A solicitação da presente audiência foi do nobre deputado Luiz Paulo, em quem passo a palavra para que possamos iniciar os trabalhos. A cadeira aqui é baixa, não. Se ficar afundado, nem o microfone dá. A cadeira é baixa, tem um buraco aí. Melhora. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentando o nosso presidente, deputado Zaqueu Teixeira, eu solicitei a presente audiência pública para discutir o PL 2705 de 2017, que é de autoria dos deputados André Siciliano e Fatinha. O deputado André Siciliano é hoje o presidente interino da Casa, visto que estão licenciados o presidente titular, deputado Jorge Pisciani, e o primeiro vice-presidente, deputado Wagner Monte. Ele é o segundo vice-presidente. E a deputada Fatinha, ela assumiu o mandato após as eleições de prefeito. E o que eu verifiquei nesse projeto de lei? De cara, duas grandes incongruências. Porque a Casa tem por norma, lá na Comissão de Constituição e Justiça, que todo projeto de lei que cria programa ser constitucional. Porque um programa não é uma exigência. Um programa é como se fosse um projeto sugestivo ao Poder Executivo. Ele o fará se assim o desejar. Mas a primeira incongruência que eu verifico... Passa ali para o primo do deputado. Me ouve, atende e passa para o primo dele. A primeira incongruência que eu verifico está no artigo 4º, deputados aqui. Porque no artigo 4º, pretende o programa alterar o parágrafo único do artigo 1º da Lei Estadual 195, de 78, que é a lei exatamente que diz o que é vedado se utilizar no Teatro Municipal. Então, qual é a primeira incongruência? Como é que um programa vai alterar uma lei se nem no caput do projeto esta lei é citada? O caput fala só na criação do programa. E esse é um ponto muito sensível. O que se pode fazer ou não no Teatro Municipal em termos de locação, né? Então, esse é um dos pontos, talvez, mais sensíveis. Vai poder ter, novamente, baile de carnaval, convenção de partido político, né, e outras atividades que não são compatíveis com o Teatro Municipal? Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de discutir. O segundo ponto é que me causa também grande estranheza para ser um programa, que é o artigo 5º. O artigo 5º diz o seguinte, é claro que a letra está errada, não é A, é O. O Poder Executivo poderá indicar órgão responsável a auxiliar a gestão dos recursos pelas fundações que deverão mensalmente prestar contas dos recursos arrecadados. Ora, hoje, as fundações, e a sua principal função é ter independência, ser capaz de gerir os seus recursos
e de arrecadar recursos próprios. Esse é o princípio básico das fundações. É o que as separa da administração direta e as coloca como administração indireta. Se você vai tirar das fundações o poder de gerir os seus próprios recursos, o poder de captar recursos e o poder de prestar conta dos mesmos, você, no meu entendimento, está eliminando as fundações e centralizando isso tudo num órgão subordinado a uma secretaria. Aí vem o artigo 6º, que é outra questão fora de propósito. A fiscalização da destinação dos recursos arrecadados competirá ao Tribunal de Contas do Estado. Vovó viu a uva. Compete ao Tribunal de Contas fiscalizar qualquer dos recursos que sejam arrecadados, quer seja pela administração direta ou pela administração indireta. E as fundações hoje já prestam contas desses recursos transferidos ou arrecadados ao próprio Tribunal de Contas, né? Através dos seus respectivos ordenadores de despesa. E a terceira questão é aquilo que eu tinha falado no inicial, que está no artigo 2º. Para a consecução do presente programa, as fundações ficam autorizadas, dentre outras medidas, realização de eventos beneficentes destinados ao público geral, com a comercialização de bilheteria e oferta de produtos. Que até aí não tem novidade nenhuma, né? Teatro Municipal, durante muito tempo, fez espetáculos a R$1. Todos que estão aqui já têm mais de 25 anos, hão de lembrar. Aí vem o terceiro. Aluguel de espaço disponível de sua propriedade para a realização de eventos privados. Aí corre um risco imenso, né? No caso do municipal, mas como no caso de outras casas de cultura, como da FUNARJ, você tem um desvio de finalidade brutal. E cultura é uma parcela significativa de tudo aquilo que a gente faz, né? Mas a gente tem que ter coerência que cada tipo de espetáculo cabe numa casa determinada. Você não pode, por exemplo, com toda a paixão que a gente possa ter pelas escolas de samba, fazer um ensaio geral, né? Com as sambistas no palco, a bateria e as pessoas dançando na sala de espetáculo, né? A terceira questão, aluguel de espaço, quando disponível, para estacionamento de veículos. Ora, você vai transformar casas de espetáculos em estacionamento de veículos? Isso é um desvio de finalidade brutal. Então, me parece que esse projeto fere, né, a essência desses espaços culturais que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Eu tive uma conversa com alguns representantes, e alguns deles estão aqui, da área da cultura, e achei que era interessante, deputado Zaqueu, que a gente publicamente pudesse discutir, antes que isso vá à pauta, vá receber emendas, etc., etc., porque eu, particularmente, sou muito sincero, com todo o respeito aos deputados autores, André Siciliano e a deputada Fatinha, eu achei esse projeto muito ruim. E nem me parece, com sinceridade, que tenha passado pela caneta dos mesmos. E sim tenha sido uma sugestão vindo, quiçá, do planeta Marte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Waldeck, fará uso da palavra agora ou depois? Eu prefiro ouvir, tá. Eu quero já agradecer a presença de
de todos aqui, registrar a Irã Nicodemos, da Associação da Orquestra de Teatro Municipal do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Lima, presidente da Associação dos Servidores da FUNARJ, Manuel Mendes, do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas da Ação Cultural, SINTAC, Thalita Mendes, coordenadora da Superintendência da Lei de Incentivo da Secretaria de Estado de Cultura, e do Pedro Ismael de Oliveira Neto, presidente da Associação do Corpo Coral do Teatro Municipal. Eu vou convidar para fazer uso da palavra a Thalita Mendes, que é coordenadora da Superintendência da Lei de Incentivo da Secretaria Estadual de Cultura. Todos me ouvem? Bom dia. Obrigada, deputado, pela oportunidade. Eu vou começar aqui a fala apresentando para vocês as possibilidades de captação de recursos que a gente tem hoje na Secretaria, principalmente vinculadas à Lei de Incentivo à Cultura, ao Programa de Fomento, tá? Que foi criado com a publicação da 7.035, no ano de 2015. Hoje a gente trabalha com um edital anual, tá? Que permite que pessoas físicas, pessoas jurídicas e entidades da administração pública, direta e indireta, possam apresentar os seus projetos. Tá? Então, fundações públicas na área de cultura poderiam ser proponentes em potencial da lei de incentivo, apresentando projetos de programação anual, de adequação desses equipamentos, caso seja a necessidade. Tá? E, recentemente, a gente teve a publicação do Decreto 46012, que é o decreto que regulamenta o Fundo Estadual de Cultura. Então, essa também é uma possibilidade de investimento em projetos que poderiam ser, né, como eu já disse, apresentado por essas fundações, e que poderiam, dependendo do desenho, e aí a gente pode pensar em algumas estratégias, e até vocês dando sugestões para que eu possa passar aos meus superiores na secretaria, de investimento em projetos de continuidade, projetos mais estruturantes, que visem atender às necessidades que vocês, porventura, tenham e que não necessariamente estejam previstos hoje na legislação que a gente tem. Então, é possível, sim, captar recursos através do programa hoje de fomento. Acho que a gente pode falar em programa de fomento. A questão do fundo, ela está ainda sendo desenhada, a gente só estabeleceu as bases, então é uma oportunidade que a gente tem aqui hoje de discutir alguns pontos. E a lei de incentivo, ela já prevê essa captação. Então, caso alguém tenha alguma dúvida mais específica de como fazer ou do que é possível fazer, até em termos de valores financeiros, a gente pode esclarecer mais à frente. Eu me coloco à disposição, assim como toda a equipe da superintendência, a Carla Mercante, que é a superintendente da lei de incentivo. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, eu estou aqui disponível para dar. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Eu acho que porque são pontos distintos, né? Então, nós temos a captação de recursos pelas entidades em razão do 0,25% do ICMS, que é o grande, né, que é o grande volume de recursos, e que todos vão lá, apresentam seus projetos, e as fundações também podem seguir esse caminho. Exato. Não ficar dependendo única e exclusivamente dos recursos do orçamento do Estado. Então, isso é previsto, está lá a legislação, tem um Fundo Estadual de Cultura, que foi agora regulamentado, que também, todo incentivo que for permitido para aqueles que captarem, 20% desses recursos vão para o fundo. Então, é uma forma de capitalizar o Fundo Estadual de Cultura, que também será uma outra fonte de recursos. Agora, o programa ele não trata dessas leis e não mexe nessas leis. E aí eu gostaria
se possível, que a gente pudesse discutir o projeto de lei, porque é esse que nós estamos aqui prestes a levar a pauta, né? Vai passar aqui pela comissão, então é esse que nós queremos discutir, aquilo que está aqui proposto e a posição da secretaria, se ela é favorável, se não é, o que a secretaria entende sobre este projeto de lei. Eu vou passar para os outros atores. Só uma questão de ordem. Pois não, deputado. É que o decreto 46012 de 17 saiu a semana passada, depois de eu ter lhe pedido por escrito a audiência pública. É um decreto extenso que mereceria uma outra discussão. E aí ligado ao que a senhorita acabou de colocar. É um projeto que não dá para fazer uma análise de uma primeira leitura. Você tem que ver artigo por artigo, o que se modifica, porque é algo muito extenso. Tem umas coisas que eu acho que possam ser positivas, outras acho que também não. Acho que o senhor, a posteriori, poderia fazer uma outra audiência pública, porque tem vinculação com a sua defesa do presidente em relação aos percentuais de CMS para a cultura, né? Que a gente, inclusive, excepcionalizou na lei do FEF, e, enfim, nos congelamentos que aqui fizemos aos incentivos fiscais, né? Então, acho que esse é um outro caminho. Então, concordo com o senhor que a gente deve trilhar esse outro caminho, mas que a gente devia, primeiro aqui, tentar ver o que é isso. Não, tá bom. Bom, eu vou passar a palavra para os representantes aqui, né, das entidades. Então, passo primeiro para o Pedro Ismael de Oliveira Neto, que é o presidente da Associação do Corpo Coral do Teatro Municipal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, a posição dos corpos estáveis, artísticos, técnicos, administrativos, em relação a esse projeto, é de muita desconfiança. O deputado Luiz Paulo até citou aí, em relação à volta ao teatro e outros imóveis, né? Ele ser autorizado a fazer festas, formaturas e até o baile de carnaval. A gente sabe que antigamente havia o baile de carnaval que deteriorava muito o teatro municipal. Os governos anteriores, eles chegavam a alugar achando que ia conseguir verba até para fazer a temporada anual, para manutenção, mas o gasto com a depredação era tão grande que não adiantava. Até que, em 1978, houve aquela lei que proibiu tudo isso. Convenções partidárias, festas de formaturas, casamentos, bailes, né? E aí fica muito difícil a gente aceitar, né, como está aqui, né? A gente depois teria mais sugestões, né, no caso, para ser discutidas e até sugestões de emendas, né, a respeito disso. Os meus colegas aqui eles vão complementar o que eu estou falando, né? No caso, se o senhor der já a palavra, já pode ser para a Marisa, né, porque ela é responsável pela manutenção do teatro e está há muitos anos lá e conhece o teatro pelo avesso, pelo direito, por tudo. Eu só queria dizer o seguinte: o Teatro Municipal ele está funcionando hoje, vamos ter espetáculos esta semana, por causa da decisão nossa de manter o teatro funcionando com produção própria, devido ao atraso de 3 meses de salário, né? Estamos devendo abril, maio, o 13º. Então, nós resolvemos fazer a Carmina Burana, né, com o balé, e inclusive diminuindo custos
com a criação da coreografia do bailarino Rodrigo Negri, que ele já é, inclusive, premiado nas comissões de frente das escolas de samba, e para a gente ajudar ao teatro a não ter muita despesa, e sim só captar recursos para usar no próprio teatro, na manutenção, porque o governo atualmente está dando quase zero para a manutenção do teatro, e isso vai ser arrecadado na bilheteria, inclusive os ingressos já estão esgotados, né? Então, é uma força que a gente está fazendo para ajudar, o amor que a gente tem pelo Teatro Municipal. Por isso que ficamos com o pé atrás em relação a esse projeto aqui, do jeito como ele está. E inclusive, o nosso representante do balé, ele não está presente, porque ele está ensaiando lá agora, é uma coreografia nova. Então, nós, corpos artísticos, técnicos, administrativos, nós somos os guardiões do Teatro Municipal. Além de cantarmos, tocarmos, dançarmos, eu não danço, não é só canto, mas ter todo o corpo técnico de excelência e uma área administrativa muito boa, a gente tem que ficar sempre defendendo o nosso patrimônio, que chamam agora de equipamento cultural. Para nós, o Teatro Municipal é um templo. O Teatro João Caetano, né, que pertence à Funarge, a Laura Alvim, França Brasil, tudo isso faz parte da gente. Eu não sei como as outras pessoas sentem em relação à cultura. Eu sei como é que eu me sinto, entendeu? Defendendo o nosso patrimônio, a nossa razão de ser. Nós estamos agora com uma campanha arrecadando alimentos. Nós arrecadamos 8 toneladas de alimentos, porque a gente não pode pagar os salários dos nossos colegas, né? Mas a gente pode fazer essa campanha. Então, conseguimos 8 toneladas de iniciativa privada, de pessoas que vão lá, que contribuem, artistas, né? Fizemos uma manifestação no dia 9, que concentramos 5.000 pessoas na frente do Teatro Municipal, temos todo o respaldo da sociedade. Então, a gente fica com medo de transformar o teatro no que ele era antigamente. É uma terra de ninguém. Todo início de ano, no Carnaval, depredavam o Teatro Municipal, né? Então, juntando as duas coisas, estamos sem salário, mas estamos lutando pela preservação e pelo Teatro Municipal e pela Funarge, porque, inclusive, a nossa campanha, nós doamos também para os nossos colegas da Funarge, quase 100 pessoas da Funarge, inclusive os que foram exonerados agora na troca de secretaria. Entendeu? Então, foi uma coisa muito bonita, ainda estamos recebendo doações, já estamos na segunda distribuição de cestas, né? Temos uma ópera para fazer no mês de julho, que a gente não sabe se vai ter, porque a gente não tem mais como pagar as despesas. O calendário do Executivo só foi divulgado para a educação, para a segurança. Mas você vê que tudo tem uma relação, né? Salário, esse projeto, a manutenção do teatro, dos equipamentos, e, principalmente, o amor que a gente tem pelo teatro. Eu moro em Copacabana, todo dia eu passo em frente ao Vila Lobos e vejo o Vila Lobos lá. Quer dizer, ruína. Passo caminhando no calçadão, vejo o Museu da Imagem do Som sem estar concluído. Passo em frente a Laura Alvim, escuto aquelas batidas, festa rave. E aí, quer dizer, já quiseram fazer no Assírio, na administração anterior, né? E nós, coro, balé e orquestra, nós falamos, não, o Assírio não é para festa rave. Então, quer dizer, o que está aqui no projeto praticamente habilita o teatro a receber festa rave, formaturas, baile de carnaval, né? Então, eu deixaria a Marisa complementar o resto, mas a gente vê com muita desconfiança esse projeto. Ele merece ser realmente discutido. Tá bom. Obrigado, Pedro. Vou passar a palavra para a Marisa. Marisa Assunção.
da Bom Associação dos Técnicos e Administrativos do Teatro Municipal. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos e a oportunidade que nós temos para discutir o assunto. Eu vejo o assunto, assim, entendo totalmente a questão da dificuldade que o Estado tem hoje na manutenção dos seus imóveis, principalmente os imóveis que são tombados, que são mais difíceis de manutenção, mas eu acho que a gente deve ter um olhar muito mais atento quando a gente abre brechas para a utilização desses espaços sem um critério extremamente, vou dizer, rígido com relação às normas pré-estabelecidas, o conhecimento prévio e discutido dentro de um conselho da comissão consultiva da casa, que inclusive a do teatro já está inoperante há pelo menos 8 anos, que eu me lembre, de que esses eventos sejam muito criteriosos, embora se discuta hoje a questão da popularização dos espetáculos da casa. Eu acho que isso é importante, trazer uma população jovem para frequentar, para fazer novas plateias do teatro. Não necessariamente com isso nós utilizarmos os espaços da casa para eventos que não tenham a ver com a sua atividade fim. Claro que o teatro, com a sua arquitetura, que é rica, ele tem diversos espaços que podem ser encarados com uma função diferente. Nós temos a sala de espetáculo, que é uma área nobre para espetáculos clássicos, já abrimos para espetáculos mais populares, que eu acho que é natural a gente abrir a discussão do que é a cultura popular brasileira e até mesmo aproximar o público mais, digamos assim, mais popular, até a conhecer o trabalho que é feito na casa, e com isso a gente ter uma integração maior da população com o nosso trabalho e o nosso saber desfazer. Mas o assírio tem um uso, o foyer da casa pode ter outro, então que seja muito claro o tipo de utilização de cada espaço, ter uma regra muito clara do que é possível fazer e do que não é possível fazer, visto que se trata de um patrimônio histórico, e dentro dessas peculiaridades de cada espaço, acho que o IFAM e o INEPAC têm que ser ouvidos também, porque a subordinação de tombamento é deles, então qualquer critério, qualquer norma que se faça para a ocupação desses espaços, eu acho que tem que passar pelo crivo dos dois órgãos, que é os que nos cobram a manutenção e os investimentos nos prédios históricos. Uma outra questão que me chama a atenção é que, com essa modificação que se propõe aqui para a lei de 78, que eu acho que alguns equívocos, salvo o melhor juízo, porque eu não sou especialista em legislação, mas que fizeram uma cópia, vou falar mal feita, de que suprimiram da lei original vários pontos que são importantes para a defesa do teatro. Eu não sou contra, sinceramente, ao aluguel como uma forma de rentabilidade para a casa. Acho até que o espaço talvez até seja muito mal explorado, visto que nós não temos uma loja de venda de produtos, que se discute a questão de comercialização de produtos na casa. Eu acho que tudo é válido nesse momento de crise que estamos. Mas eu acho que a lei do Faria Lima de 78 protegeu muito o teatro. Nós tínhamos show de Santana, show de rock, nada contra o baile de carnaval, mas realmente se trabalhava intensamente 3 meses para produzir o palco e a sala de espetáculo, e com isso se ocupava um espaço valioso para os espetáculos artísticos da casa, mas que esta lei deve ser redigida ou atualizada, mas com base nas verdadeiras situações do Estado. Por exemplo, a Funterge já não existe mais hoje, então o Teatro Municipal não é subordinado mais à Funterge. Suprimiram também a questão da lei, da questão da Comissão de Cultura. Em caso de dúvidas de ocupação desses espaços por algum desses eventos, que a Comissão Consultiva da Casa deveria ser ouvida. Então, assim, acho que a lei pode ser benéfica? Pode, desde que não se atropele trâmites de um patrimônio histórico, como tem a Funarge, como temos o Teatro Municipal. O teatro tem outros órgãos, assim, tem a Central Técnica de Produções, tem o anexo do Teatro Municipal, tem a Central Técnica de Inhaúma, temos agora a Gamboa. Todos têm suas funções diferentes. Então, por que só focar o Teatro Municipal? Vamos expandir essa discussão para outros eventos, até, quem sabe, a gente consegue ter outros tipos de renda, que a Associação de Amigos, que representa o teatro há mais de 30 anos, que tem um nome com
digamos assim, concreto, confiável, com associados que representam grande parte da população carioca, de importância, de responsabilidade, que sempre defendeu. Eu acho que é hora, então, de discutir isso com todos os detalhes que a Fundação Teatro Municipal pode ofertar, mas também preservar. Obrigado, Marisa. Passar a palavra para o Manuel Mendes. Bom dia a todos. Como vice-presidente do sindicato, dos trabalhadores das entidades da ação cultural, nós temos uma preocupação com relação à captação, que eu gostaria de passar a palavra para o meu colega Ciro, que ele faria a explicação de melhor forma. Bom dia a todos, bom dia, deputados, bom dia, colegas. Se puder falar o seu nome, por favor. Meu nome é Ciro D'Araújo, sou da Associação do Coro do Teatro Municipal. A justificativa do projeto de lei menciona o fato dos atrasos de salário da gente, que nós estamos vivendo numa situação complicada, e houve também, com relação à promessa da regulamentação do Fundo Estadual de Cultura, que poderia se fazer, dentro do Fundo Estadual de Cultura, os aportes necessários, como acontece no Fundo de Educação Básica, por exemplo, em que nós poderíamos receber o adiantamento de salário e depois isso ser reposto pela Fazenda de forma que a gente tivesse uma flexibilidade. Porém, no decreto que estabeleceu o Fundo Estadual de Cultura, essa previsão não acontece. E vocês sabem, como eu sei também, que existe o princípio da legalidade. A administração pública não pode fazer aquilo que não está previsto em lei. Se não está previsto na lei, o nosso secretário diz, com muita correção, de que ele não pode fazer isso, não pode antecipar os nossos salários, mesmo se ele tivesse os recursos. Então, nós ficamos com uma situação, com esse projeto de lei, em que ele tenta captar mais recursos, e ele usa como justificativa para tentar captar mais recursos a nossa situação salarial e não prevê a utilização da captação de recursos para a nossa situação salarial. Então, eu acho que o parágrafo único do artigo 1º, ele merece ser colocado neles não apenas a manutenção e custeio das atividades, mas também a possibilidade de pagamento, de antecipação de pagamento dos servidores, como acontece com o Fundeb. Eu acho que isso seria fundamental nessa situação, porque nós aí poderíamos autorizar o Executivo a realizar isso. Se vai ser possível ou não captar esses recursos é outra discussão, mas pelo menos a autorização ficaria feita, né? Essa é a nossa questão. Outra questão que acontece para a gente também, e aí a Marisa falou com muita propriedade, é que o artigo que copia a lei de 1978, desculpa a franqueza, assim, mas ele faz um copy and paste, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, tirando apenas aquilo que não interessava, ou que se tira-se algumas coisas. Se não se altera nem a Funterge, que não existe mais, se não se altera, mas se tira algumas coisas específicas, nós temos que olhar com suspeição. Se tira-se exatamente os bailes de carnaval, festas de formatura, colações de grau, e mantém-se vedado a utilização para a convenção política. Mas se tira-se todas aquilo, nós somos forçados a olhar com uma certa suspeição. Não tira, passa a permitir. Passa a permitir. Então, passa a permitir. Tá. Exatamente. Então, infelizmente, nós somos forçados a pensar nisso, e nós temos uma obrigação patrimonial com o prédio. Não é, como a Marisa sempre disse, não é uma discussão sobre a validade ou não dessas manifestações culturais, não é de forma alguma isso, é uma questão patrimonial com a segurança do prédio, com a segurança das instituições e com as atividades da casa, para não se desvirtuar as atividades de cada casa. Isso vale para o Teatro Municipal, mas isso vale também para os equipamentos da Funarge. Se nós não imaginamos que o Teatro João Caetano possa ser ocupado dessas formas também. Imagino que isso seja algo extensivo para toda a cultura. Então, eu acho que é muito importante que nós preservemos as vocações originais de cada equipamento cultural. Obrigado, Ciro. Passar a palavra para o senhor Alfredo Osório.
Associação dos Amigos do Teatro Municipal. Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria endossar as palavras aqui dos meus companheiros do Teatro Municipal, que mostraram com toda a clareza a preocupação que eles têm com o uso do espaço daquele patrimônio público. Eu me recordo de palavras de outras pessoas que falavam: nós temos que respeitar o DNA daquela instituição. É claro, não temos nada contra outros tipos de manifestações culturais ditas um pouco mais populares, né? Mas há que se preservar realmente a casa, que em inglês eu chamaria do Rio de Janeiro Opera House, com muito orgulho, que para isso, né? Para realizar os grandes espetáculos de ópera, de balé e de concertos sinfônicos. Então, eu quero primeiramente confirmar o apoio da associação a esse pensamento bem expressado aqui pelo pessoal do teatro. Agora, eu gostaria de pedir a atenção dos senhores para um outro aspecto, que é o da captação de recursos, da fonte desses recursos e da utilização desses recursos. Eu estou entendendo, e se eu estiver errado, eu peço que a senhorita Thalita me corrija, que quando se fala no Fundo Estadual de Cultura, nós estamos falando, primeiramente ou basicamente, da captação do ICMS, né? da renúncia fiscal do ICMS por parte das empresas. Não sei se ele poderá abranger outros tipos de captação. Se pode receber doações de empresas, pessoal da área de marketing, etc. Suponho que sim, né? Por outro lado, eu vejo que ele ficará sempre restrito a esse tipo de fonte de recursos. Ele não pode se recorrer ao MINC para captar recurso da Lei Rouanet, penso eu. Se eu estiver enganado, me corrija. Também não pode se dirigir à Secretaria Municipal de Cultura para captar recursos do ISS, penso eu. Então, há que ter uma outra instituição, um outro caminho para que isso continue acontecendo. Eu falo isso com alguma tranquilidade, porque é justamente aonde a Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro atua, né? Ela atua ajudando o teatro nessa captação a nível federal, a nível estadual, municipal e fora disso, né? Patrocínios, doações, etc. Como vocês sabem, a gente trabalha com temporadas, né? Temporadas anuais. Apresentamos o programa da temporada toda com meses de antecedência aos órgãos competentes. Esse ano isso não foi possível. Não foi possível porque não podemos divulgar ao grande público uma coisa que a gente não possa depois realizar. E não pode realizar por quê? Porque não é decente, não é correto, não é justo exigir o sacrifício que está sendo exigido aos artistas do corpo artístico do Teatro Municipal, que se apresentem, entendeu? Quando não recebem salário, não tem como se deslocar de casa, etc. Todo espetáculo, e agora a Carmen Burana assim o será, é feito graças à nobreza desse pessoal que não cabe mais elogios, quer dizer, não há palavras para elogiar o comportamento deles. Então, com relação à captação, eu tenho essa questão que todo esse novo arranjo, que está me parecendo um novo arranjo que a Secretaria está tentando fazer, de flexibilizar as coisas e tal, ele não irá resolver, como disse o meu colega aqui do coro, a questão do salário das pessoas, né? Que é fundamental. A associação teve um momento
de ter muitos recursos entesourados. E é o que nós fazemos o ano inteiro, passar esses recursos integralmente para o teatro, para manutenção. A engenharia, deputado, lá consome muito dinheiro de manutenção de máquinas, elevadores, ar-condicionado. A infraestrutura técnica do teatro é muito custosa. A Marisa, que cuida disso, enfim, ela trabalha, faz milagre, com pouquíssimo recurso para manter aquilo apresentável, minimamente apresentável. Então, toda essa movimentação, eu não estou vendo resolver a questão básica, primeira, grave, que é do salário dos funcionários. Então, esse é o primeiro ponto. E eu queria, talvez nem todos conheçam, explicar como que a associação, o modelo que hoje existe, que é um modelo muito simples. Quer dizer, a Fundação Teatro Municipal, ela tem um convênio há 30 anos, ou mais de 30 anos, com a associação, mediante o qual a associação consegue captar o que ela consegue captar na iniciativa privada e no setor público e carregar todos esses recursos para o teatro. E aí eu levo ao ponto final que eu gostaria de fazer. Entendo eu que, uma vez o recurso sendo captado via secretaria, via fundação diretamente, todo o uso desse recurso terá que obedecer à Lei 8666. Absolutamente todo. Ao passo que o recurso que entra pela Associação dos Amigos, embora nós sigamos o modelo da 8666, não temos obrigação alguma de fazê-lo, o que dá uma tremenda agilidade às operações do teatro, que são absolutamente necessárias. Imaginem os senhores a gente ter que comprar sapatilhas para os bailarinos, fazendo licitações, pregões públicos, etc. Então, eu vou e compro as sapatilhas e passo para lá. O senhor está entendendo? Quer dizer, há uma dinâmica processual, operacional do teatro, há anos, há 30 anos, pelo menos, que é da nossa existência, que funciona muito bem assim. Nós somos o braço ágil de fazer essas coisas, prestando contas ao Tribunal de Contas. Sim, senhor, prestamos contas ao Tribunal de Contas. Entregamos toda a prestação de contas à auditoria interna do Teatro Municipal, que, por sua vez, disponibiliza para o Tribunal de Contas. E jamais, em tempo algum, tivemos alguma goza. Graças a Deus, e que assim seja. Então, termino dizendo que eu fico bastante preocupado em ver um texto, realmente, parece que veio de Marte, deputado, muito fraco, confuso, que mistura os alhos com os bugalhos, que eu não sei onde é que quer chegar. Muito obrigado pela sua atenção. Terminei. Obrigado, Alfredo. senhor Alfredo. Passo a palavra ao Airan Nicodemos. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a iniciativa, né, tanto do deputado Luiz Paulo quanto a aceitação do deputado Zaqueu, de abrir essa audiência pública, né, pela necessidade urgente que ela apresenta. Eu gostaria de propor aqui uma pequena análise só, para a gente contextualizar um pouquinho mais que isso que a gente está passando, né, tanto a proposta desse projeto, quanto o decreto do Fundo de Cultura, né, estão inseridos num contexto um pouco mais amplo, né, que é a crise do Estado, a crise financeira do Estado. Mas essa crise financeira, a gente tem que ter muita clareza que ela não pode justificar fazer-se qualquer coisa para garantir o funcionamento dos equipamentos culturais, no caso que a gente está tratando aqui agora, mas que, de certa forma, parece que tem sido usado como justificativa a tal crise para fazer
planos de Marte em todas as áreas do Estado, né? Então, por mais que seja necessário a gente garantir os equipamentos de cultura estarem num estado apresentável, os funcionários destes equipamentos estarem recebendo os seus salários, a gente não pode fazer isso de qualquer forma, né? Então, num primeiro momento, me parece muito temeroso esse movimento que tem acontecido sistematicamente de se propor soluções metendo os pés pelas mãos, com todo respeito, né? E, com relação ao teatro, nós enxergamos com bons olhos a procura dessas alternativas. A questão é que isso tem que ser muito discutido antes. Não é apresentando um projeto de lei como esse e daqui a pouco ir para um plenário com erros tão crassos como esse. Por exemplo, citando uma fundação que não existe mais, né? Então, lá no Teatro Municipal, como os colegas colocaram, e tenho certeza de que em toda a cultura, né, o pessoal da FUNARGE também está super empenhado, existe a preocupação, sim, de garantir que a sociedade do Estado do Rio de Janeiro tenha, sim, o acesso à cultura que merece, né? A gente precisa acabar com a lógica de que os equipamentos eles precisam dar lucros ou se autossustentarem com a atividade que eles fazem. A população paga um imposto e esse imposto deve ser revertido em vários serviços para a sociedade. A cultura é apenas um deles, né? O Teatro Municipal, apesar de ser voltado para um espetáculo artístico da música clássica, do balé clássico, da ópera, ele é uma vertente cultural que deve servir à população que paga por esse serviço, né? Então, a gente tem que ficar o tempo todo muito atento a se blindar desse discurso de que defende que esses equipamentos precisam dar conta de si próprios. Existe um dinheiro que vai para o Estado, através dos impostos da população, uma parte desse dinheiro deve ir para a cultura, e esse dinheiro deve ser repassado. Então, o início do problema todo está aqui, está no fato de esse dinheiro do Estado, que serviria para a cultura, não está sendo repassado. Em função de não estar sendo repassado, a gente procura alternativas. E isso é muito bom, porque as pessoas elas estão sem comida na mesa hoje, né? Apesar do problema todo da crise financeira, a gente tem que, então, encontrar alternativas para hoje. E é ótimo que a gente encontre, contanto que seja com calma e conjuntamente. Nesse sentido, os servidores da cultura, eu acho que estão de muito parabéns, porque têm demonstrado que, na cultura, sofremos, de certa forma, 2 ataques, né? O ataque que é cada vez mais comum, que parece que ser servidor público é um crime, né? O servidor público ele é colocado pela mídia majoritária que ele encosta ali no seu cargo e fica para sempre gastando dinheiro público, e não é verdade, né? Pega-se um dogma e repete isso diariamente na cabeça da população, então a gente sofre esse ataque constantemente. E um outro ataque é o ataque à cultura. Será que a cultura é um bem essencial? Né? É óbvio que é. Uma sociedade desenvolvida, ela tem uma cultura desenvolvida. A gente pega desde das sociedades mais primitivas, desde o Império Romano, Império Babilônico, que vai passando pela história toda até hoje. A gente pega os grandes centros comerciais do mundo, eles têm uma cultura totalmente desenvolvida, seja da cultura mais popular ou cultura mais clássica, cultura mais erudita. Então, esses 2 debates eles têm que ser travados o tempo todo, mas sempre tendo em vista que não vale qualquer esforço para conseguir garantir essa cultura à população, ou, em algum nível, dizendo que quer se garantir isso, né? Porque se o debate ele não é feito desde a base com os atores diretos dessas instituições, seja a FUNARGE, seja o Teatro Municipal, seja, né, a Secretaria e todos os servidores que estão há anos trabalhando nelas, essas alternativas elas não servem de fato. Elas servem a alguma outra coisa que a gente não consegue compreender ainda o que é. Por isso, o entendimento de que, de alguma forma, esse projeto veio de Marte, porque ele não vem sendo discutido desde a base, né? E aí, nesse intuito, eu gostaria de, para concluir, colocar a necessidade de se discutir muito mais profundamente, no âmbito do estado de atual crise financeira, alternativas de políticas públicas para essa situação agora. O que está faltando, no caso, são alternativas de política pública, uma vez que o Estado não consegue
firmar com a sua responsabilidade com o dinheiro que o povo dá ao Estado, né? E, em segundo lugar, reiterar o que o Pedro, presidente do Sintac e da Associação do Coro, do Teatro, colocou. Os funcionários do Teatro Municipal, eles estão lutando para manter as atividades internas do teatro. De novo, o Teatro Municipal consegue abrir as suas portas com aluguel e encher a temporada. Mas esse é o objetivo do Teatro Municipal? As pessoas do Estado, elas pagam seus impostos, e esses impostos têm que ir para a cultura, para pagar ingressos caríssimos, para assistir produções que poderiam acontecer em qualquer outro espaço? Não é essa a função do Teatro Municipal, né? E os corpos artísticos, os técnicos e administrativos do Teatro Municipal hoje lutam para isso, para que a população tenha acesso a essa cultura, que não é em todo lugar, que não é barata, mas que reflete uma reflexão e uma sensibilidade que não é um lugar comum em toda a sociedade. E a formação de plateia é essencial, a disponibilidade desses espetáculos é essencial, né? Então, hoje, os funcionários do teatro, todos eles, desde os técnicos administrativos até os artísticos, a gente luta muito para manter o teatro funcionando com essas produções que a gente deve, sim, à sociedade. Obrigado. Obrigado, Airan. Passar a palavra para o Fernando Lima, que é o presidente da Associação dos Servidores da FUNARJ. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado. Eu faço minhas as palavras do Ciro. Achei muito interessante quando eu vi quando eu recebi o convite. Falei assim, oba, achamos um caminho para conseguir arrecadar recursos para as unidades FUNARJ e municipal. Só quando a gente vê o projeto, a gente vê que, caramba, a ideia é boa, mas a confecção, ela perdeu um pouco o rumo. Muito provavelmente pelo que ele destacou. A gente não foi, ninguém participou, enfim. É uma grande ideia, eu acho que é muito interessante o projeto de lei, mas ele tem que ser melhor elaborado. Até porque o deputado Luiz Paulo deve lembrar muito bem, da época da OS, uma das coisas que a gente mais batia aqui na casa era a transformação que a gente estava tendo da cultura em entretenimento. A cultura estava perdendo o papel principal dela, de ser cultura, e virando entretenimento. Quando você vê uma utilização que não tem nada a ver com aquela que é a função de determinado espaço, você começa a correr esse risco. Eu não entendo, por exemplo, pegar uma sala Cília Meirelles, que é a sala de concerto mais conceituada na América Latina, ou pelo menos já teve esse destaque, e você, de repente, ter lá um baile de formatura. A gente tem outros espaços, a gente tem o João Caetano. O João Caetano é um teatro que tem uma flexibilidade muito maior do que tem, por exemplo, o Teatro Municipal, que tem uma característica muito própria. O Teatro João Caetano ele já tem essa abertura. Óbvio que a gente pode desenvolver outras atividades dentro do João Caetano, por exemplo, dos outros teatros lá da Zona Oeste. Agora, você pegar uma Laura Alvim e botar festa rave em Laura Alvim, eu fico imaginando Dona Laura se revirando no túmulo e vendo na descaracterização da casa dela. A casa foi criada por Laura, ela foi idealizada por Laura, ela foi cedida, cedida não, ela é doada, não para o Estado, para a FUNARJ, para a Fundação de Arte, para que ali seja um centro de arte. E o mais importante que foi, na época a gente até passou isso para a Comissão de Cultura, a descaracterização da casa é tão grande que as pedras da entrada da casa, que foram trazidas por Laura em 1900 antigamente, se a gente imaginar a dificuldade de mobilidade disso, lá para 1950, 60, ela foi em Minas pegar as pedras, trazer as pedras, que era o menina dos olhos da casa. Hoje você entra na casa, tiraram as pedras originais e fizeram um piso.
num conceito de acessibilidade. Você tem, obviamente, outras possibilidades que poderiam ser feitas sem que você deteriorasse aquele patrimônio que era da casa. Então, a gente vem há tempos questionando isso. Até onde vale você descaracterizar aquele bem público, principalmente no seu conceito cultural, em função de uma modernidade ou de uma acessibilidade, seja lá o que for. Acho, quando eu vi aqui a justificativa, eu tive o mesmo pensamento do Ciro, eu olhei aqui e falei assim, oba, que bom, vamos repasses. Eu abri primeiro aqui atrás para ver a justificativa, depois eu vi o corpo do projeto. E também senti falta. E cadê aqui a colocação exatamente de que poderia ser, a exemplo do Fundeb, você ter essa captação de recursos para, numa necessidade, numa eventualidade, você suprir essa questão do pagamento de servidores. E a gente volta a dizer, os servidores, eles têm a sua importância dentro daquele centro cultural, seja o Funarge, seja o Teatro Municipal. Sem porteiro, sem bilheteiro, sem técnico, você não tem espetáculo, você não tem exposição. Então, nós fazemos a nossa parte. Então, a gente também tem que ter as garantias do nosso bom funcionamento. É impossível da gente imaginar pessoas estarem trabalhando 2, 3 meses sem salário. É muito difícil. E o mais importante, a exemplo do municipal, acho que isso é um exemplo da cultura, do servidor da cultura, por mais que possa parecer que a gente esteja querendo criar assim simular uma situação, mas nós, Funarge, já passamos, por exemplo, todos os dois aqui sabem muito bem, os 2 deputados, a gente passou 8 anos sem ter um reajuste. E nunca a Funarge deixou de apresentar seus espetáculos, nunca deixou seus museus fechados em função disso. Porque a gente entende que esse é o nosso trabalho. E a gente tem um amor pela cultura. A gente veste a camisa da cultura. Agora, a gente tem que ter um mínimo também de resposta em relação a isso. E a gente vem assistindo, infelizmente, e por isso que eu me interessei quando vi o projeto de lei, a gente hoje tem a seguinte situação: pela total falta de recursos do Estado, a Funarge está saindo da sua sede e indo para a Secretaria de Cultura. É um risco. Por que é um risco? Porque a gente já vem tendo um desmonte da fundação, já não é de hoje. Deputado Luiz Paulo, deputado Zaqueu, muitos nos ajudaram em fevereiro do ano passado para que a Funarge não fosse extinta. Veio para cá um projeto de lei para isso. O deputado Valdec já estava aqui também. Foi uma briga, a casa soube fazer a leitura de que a secretaria tem o seu papel, óbvio, que é o de política pública, e a fundação tem o seu papel, que é da execução, que não cabe à secretaria. Nós somos executores. E a gente vê com muita preocupação essa questão nós estarmos saindo de nossa sede, indo para a Secretaria de Cultura, até onde isso não vai ser mais um desmonte, até porque já vem a Rádio Corredor dizendo que para que acomode mais pessoas lá, pessoas vão ter que ser demitidas, enfim. Então, por isso, quando eu vi isso aqui, eu falei, oba, está aí, de repente, um caminho para que se tenha uma arrecadação, para que se tenha um fortalecimento para as fundações. Mas, da forma como está aqui, eu acho meio complicado. Eu acho que cabe mais discussão. Obrigado, Fernando. Pois não. Fala o nome, por favor. Ana Lúcia Andrade Figueiredo, sou advogada e trabalhei por muito tempo, estou aposentada, né? O que ocorre é o seguinte: desde 1978, tudo que está se falando a respeito, eu ratifico, endosso todas as palavras aqui formuladas nesse presente momento. O que ocorre é o seguinte: a captação de recursos já se fazia desde 1978. Os teatros funcionando perfeitamente com suas associações, como
ele falou, né? E aí o que acontece? Nós temos outro tipo de entendimento e que esse projeto realmente não deveria prosseguir. Deveria ter uma discussão com os interessados, como o nosso deputado muito bem falou. E eu acredito o seguinte, que nós temos que resolver isso da melhor forma possível, mas não com esse tipo de programa como está aqui. Devemos rediscutir, ter uma discussão maior, e a captação de recursos deveria ser feito como nós fazíamos em 1978, até o presente momento, através da associação, que captava através da iniciativa privada, e aí os teatros todos funcionando perfeitamente. E o Teatro Municipal, aqui, é um teatro que não deveria, digamos assim, ser descaracterizado, porque existe digamos assim, um pensamento internacional a respeito dele. A FUNAG também, através da Sala Cecília Meirelles, do Teatro Municipal, Casa de Cultura Laura Alvim, Teatro Vila Lobos, que está fechado por muito tempo, esses teatros abertos, juntos com a iniciativa privada, poder-se-ia resolver da melhor forma possível, sem que provocasse uma série de danos que, abrindo-se para carnaval, que já existem espaços para esse tipo de baile, formatura, como a minha formatura foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia. Então, quer dizer, o Estado pode, digamos, captar recursos, mas obedecendo-se às leis de toda o que se pode resolver a respeito. Então, por esse motivo, isso posto, eu espero que todos tenham um direcionamento melhor, uma discussão mais apropriada e obedecendo às leis que regem o Estado. Obrigada. Obrigado. Passar a palavra para a Thalita, para ela completar a fala dela, por favor. Bom, são vários os pontos, mas eu vou começar a esclarecer o que o Alfredo levantou, porque aí eu começo a responder as outras questões. A 7.035, quando ela foi publicada, o programa de fomento, quando ele foi criado, ele estabelece 3 operações, tá? De fomento à cultura no geral. Primeiro, a lei de incentivo à cultura, através da renúncia fiscal e de autorização de benefício fiscal. Então, empresas que são sediadas no Estado do Rio de Janeiro podem destinar uma parte do seu ICMS para investir em projetos culturais. O Fundo Estadual de Cultura, que permite, entre outras receitas, tá? São diversas, repasse fundo a fundo. Então, o MINC pode passar recurso para o Estado, tá? Respondendo a sua pergunta. Doações, então, uma empresa privada pode doar um recurso direto para o fundo. Ou, então, empresas que investem através da lei de incentivo à cultura podem destinar um percentual desse recurso para investir no fundo. Tá? Então, isso pode também. E a terceira possibilidade são operações de crédito, reembolsáveis, tá? Através da AGRIO. Então, poderia-se fazer empréstimos a custos, a juros baixos, para investir em projetos e em programas. Em relação à questão do pagamento e do volume de recursos, etc., de fato, isso não está previsto na lei, não que eu me recorde. Mas o que é importante frisar é que esse fundo ele ainda está no início da operação.
Então, você não tem dinheiro em caixa. Tá? Ele foi criado dentro de uma lógica de um programa de fomento, teve a sua regulamentação publicada na semana passada. Eu considero razoável a gente ter depois uma outra audiência para tratar especificamente do fundo. Eu acho que é importante a gente discutir, até porque o decreto que saiu, ele só estabelece as bases. Tá? O que a gente vai fazer agora com esse decreto publicado? Estou falando aí em termos de operação. A gente vai ter a possibilidade de criar uma conta bancária para começar a receber os recursos e de ter um CNPJ, porque é uma pessoa jurídica separada. Então, o dinheiro não vai para a secretaria, o dinheiro vai para o fundo. E aí, sim, começar a pensar na operação. E aí, até fazendo uma analogia com a questão com um projeto de lei, com um programa, quando a gente fala em programa, a gente está falando num guarda-chuva, com diversas ações que precisam ter um planejamento para criação, execução e acompanhamento, assim como metodologias para esse acompanhamento. Então, é isso que a gente está começando a fazer em relação ao fundo, e que eu acho que esse pensamento de ser um sistema complexo poderia ser também aplicado no projeto de lei. Porque o que está escrito aqui que o programa tem como objetivo facilitar o custeio e a manutenção das atividades das fundações públicas estaduais. Mas ela não diz como. Ela fala que pode realizar eventos, não estabelece que esses eventos tenham vinculação direta com a atividade de cultura, não existe nenhuma vedação para isso, e não há nenhum artigo que trate do acompanhamento, dessa gestão desses recursos que venham a ser arrecadados por essas fundações através desses eventos. Então, eu acredito que realmente falta mesmo ainda uma discussão a respeito desse programa. Sou solidária a vocês com relação à questão do pagamento, da situação financeira, a mesma instabilidade que vocês estão vivendo hoje, eu e a minha equipe também vivemos lá na secretaria. Nós também estamos preocupados com a mudança. Mas o que eu posso dizer em relação ao projeto de lei é que ele ainda merece uma discussão um pouco mais aprofundada, inclusive chamando os representantes do INEPAC, que eu considero importante em relação ao Teatro Municipal especificamente, e a Superintendência de Artes, deputado, através da superintendente da Patrícia Lins, porque o que eu posso contribuir aqui é em relação às questões financeiras e possíveis operações. A gente sabe que, inclusive para quem trabalha com captação de recursos na área de cultura, esse é um nicho que demanda uma especialização muito grande e algumas habilidades dos profissionais que trabalham nessa área. Então, eu acho que a gente poderia voltar aqui, de repente, tentar fazer um exercício interno até lá na secretaria, de ver de que forma que a gente pode contribuir até em relação ao texto, de repente, algum relatório, algum parecer técnico, para a gente voltar a discutir. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Thalita. Passar a palavra ao deputado Valdec. Bem, bom dia a todas, a todos. Deputado Zaqueu Teixeira, presidente da Comissão de Cultura. Meu querido amigo deputado Luiz Paulo. Senhoras e senhores, eu, em primeiro lugar, ouvi atentamente as intervenções e já deu para perceber que há um primeiro consenso sobre a procedência marciana do projeto. Mas eu não quero avançar nesse caminho. Eu quero falar especificamente sobre insuficiências e limites nesse projeto ainda. Não é? É um projeto que seguramente não está maduro, não é? E que demanda... Senhorita Thalita Mendes, eu ouvi também com atenção, demanda um aprofundamento intenso da ideia aqui colocada, e eu não quero desperdiçar a ideia do André Siciliano e da Fatinha. Primeira coisa que eu quero dizer, portanto, eu considero que o projeto contém muitas insuficiências, muitos limites, inclusive na sua própria formulação, além de imprecisões, como alguns aqui já apontaram, mas, de qualquer maneira, há uma ideia que talvez mereça ser melhor desenvolvida.
e, evidentemente, que eu acho, e o Zaqueu tem todos os meus cumprimentos por isso, a Comissão de Cultura, que tomou a iniciativa de realizar esta audiência, ela poderá, né, quando as discussões em torno dessa propositura estiverem amadurecidas, quem sabe oferecer uma proposta substitutiva, não é? Incorporando um conjunto de elementos que tenham sido consagrados no debate que a gente vai continuar fazendo. Então, o primeiro elemento aqui que eu queria compartilhar com todos e todas. Segundo elemento é que, de fato, não me parece que não é apenas razoável, é imprescindível que a Comissão de Cultura se debruce sobre o decreto agora de 1º de junho, não é isso? De 1º de junho, não é? Esse decreto, né, regulamentador do fundo, há uma série de elementos, né, que certamente, Thalita, é mais do que razoável, é imprescindível que a Comissão de Cultura possa ter, em momento próprio, uma audiência própria, específica, fazer a discussão detalhada desse decreto regulamentador, não é? Porque, como só ia acontecer, os decretos que regulamentam leis, eles acabam entrando em detalhes que a lei não prevê. Então, é muito importante esmiuçar o conteúdo do decreto, porque, afinal de contas, é ele quem dá, digamos, régua e compasso para a aplicação da lei, para o cumprimento da lei, para a observância da lei. Então, eu queria, deputado Zaqueu, não é uma ideia minha, essa ideia já surgiu aqui no coletivo, mas teremos que ter, sem dúvida alguma, uma audiência própria e específica em torno do decreto 46.012, de 1º de junho de 2017. Uma terceira coisa que eu queria dizer também, antes de entrar no projeto em si mesmo, eu queria dizer, como servidor público que sou professor da Universidade Federal Fluminense, que as servidoras e os servidores da cultura do Estado do Rio de Janeiro são heróis da resistência. É impressionante, né, a capacidade de resistência, de resiliência, e assim, os nossos corpos artísticos e técnicos administrativos são um orgulho do Estado, um patrimônio do Estado. Então, é bom saber do que a gente está falando aqui. Não é? Estamos falando de nada periférico. A cultura é um direito essencial para as pessoas. Não é? O direito de acesso aos bens culturais é fundamental para o desenvolvimento das sociedades, para a emancipação das pessoas, para o apuro da sua capacidade estética, enfim. Portanto, nós estamos tratando de alguma coisa que eu considero, nós todos aqui consideramos, absolutamente essencial para a vida cotidiana, que é o direito à cultura nas suas mais diferentes formas de expressão ou manifestação. E eu queria, feitas essas considerações iniciais, porque nós temos tido, deputados aqui, o deputado Luiz Paulo, algumas notícias assim que são apavorantes, como, por exemplo, notícia recentemente veiculada pelo jornal O Dia, de que o nosso primeiro bailarino estava, para complementar a renda, sendo motorista de Uber. Ser motorista de Uber não é absolutamente nenhuma indignidade, né? Os motoristas constituem um ofício muito digno, mas assim, eu quero aqui ressaltar, né, que alguém com esse apuro técnico e artístico tenha que se desviar dos seus ensaios, do aprofundamento da sua arte, e vários outros estão fazendo isso. Alguns estão conseguindo se manter fazendo complementações no meio artístico, outros estão buscando a sobrevivência material, não é? O Felipe, salvo engano, tem um filho de 6 anos, não é? Portanto, a sobrevivência de si mesmo e de sua família. Então, é disso que a gente está tratando aqui. Alguém mencionou o Museu da Imagem e do Som, lá em Copacabana. As obras estão paradas desde setembro do ano passado. Estão paradas, paralisadas, não acontece nada. Enfim, então, esse é um quadro mais geral. E eu tenho, assim, a leitura de que, não obstante a crise ela é real, e não é só econômica, ela também é moral, ela é ética, ela é política, é institucional, mas eu não tenho dúvida que a crise econômica nos afeta e afeta muito o Rio de Janeiro. Eu só acho que o governo do Estado do Rio de Janeiro vem insistindo em remédios infrutíferos para combater a crise. Infrutíferos, né? Entre eles, ter elegido o servidor público como bode expiatório da crise. Né? Isso é um dado, e pratica-se uma ofensiva sem precedente no Estado contra a educação, a cultura, a ciência, a tecnologia, o pensamento, eu diria, a arte e o pensamento. Então, assim, feita essa introdução, Zaqueu, eu queria aqui me debruçar. Eu cheguei, estava falando do Luiz Paulo, eu ainda peguei alguns elementos do Luiz Paulo, mas se eu interpretei bem, eu acho que concordo no essencial. Mas primeiro me chamou a atenção, quando eu vi antes o projeto, antes de vir para a audiência, Luiz Paulo, que é um programa de incentivo à captação de recursos por fundações. Ora, eu presidi uma fundação pública na minha trajetória. Eu fui secretário de Educação em Niterói, em 2 oportunidades, também de Ciência e Tecnologia, e presidi
o órgão gestor da educação municipal, que operacionaliza a execução do orçamento, que é a fundação, daqui eu conheço bem, que é a Fundação Municipal de Educação, uma fundação pública. Né? Depois das fundações, Luiz Paulo, passaram a ser fundações públicas de direito privado. Né? Mas essa ainda é uma fundação pública plenamente estatal, criada ainda no iniciozinho dos anos 90, salvo engano, em 91. E, assim, a primeira observação que eu quero fazer sobre o conteúdo do projeto é que esse já é o propósito das fundações. Né? Quer dizer, as fundações já podem e devem, dentro de sua capacidade, suas características, sua especificidade, captar recursos extra-orçamentários, não é? O que não é dado, por exemplo, às chamadas entidades, me corrija, Luiz Paulo, aos órgãos da administração direta, que as fundações constituem a chamada administração indireta. E os órgãos fundacionais já têm como um dos seus propósitos de buscar a captação de recursos extra-orçamentários para melhorar, né, o seu funcionamento, para melhorar a qualidade das atividades que desempenham. Então, o primeiro elemento. E aí, surgiu no debate já uma primeira ideia. Né? Alguém falou do Fundeb, eu conheço um pouco o Fundeb. Eu geri Fundeb há muito tempo. Né? O Fundeb, que é o sucedâneo do Fundef, né? é um fundo federal que redistribui recursos com a contribuição de estados e municípios, dos entes federados. E, de fato, com o Fundeb se pode pagar, não é, pessoal da educação, pessoal ativo, são as regras do Fundeb, pessoal ativo, até um percentual mínimo desse fundo que tem que ser usado com pagamento de pessoal. Assim, eu acho que no aprimoramento dessa propositura, né, nos recursos extra-orçamentários captados pelas fundações estaduais, seria possível fazer uma previsão para que esses recursos vão passar a integrar o orçamento dessas fundações. Né? E sobre eles haverá prestação de contas aos devidos órgãos de controle. Aliás, o Luiz Paulo apontou, e se eu ouvir completamente, chega a ser despiciando o artigo 6º, dando ao Tribunal de Contas, Luiz Paulo, uma atribuição que já é dele. Só faltava essa agora, a gente, no projeto de lei ordinário, dizer que o Tribunal de Contas tem que fazer o que é a sua missão constitucional. Enfim, então, de qualquer maneira, isso dito, nada impediria, penso eu, temos que estudar, contar com a ajuda das assessorias, nada impediria que uma lei que previsse a captação de recursos, ou detalhasse mais o processo de captação de recursos por parte das fundações estaduais, incluísse entre as despesas a serem efetuadas com essas receitas, o pagamento de pessoal, né, já que esses recursos passarão a integrar o orçamento dessas fundações. É diferente, eu falava com o senhor Alfredo, é diferente, por exemplo, da captação de recursos por parte das associações de amigos e colaboradores, que essas jamais podem pagar pessoal, já que o pessoal não é vinculado a essas associações. Seria uma distorção, ela pode ajudar com outras coisas, como vem ajudando. Então, esse é um elemento importante que a gente pode burilar para ver se conseguimos dar a ele guarida numa nova versão do projeto. Uma segunda questão do projeto, deputado Zaqueu, é um ponto de vista, né? É um ponto de vista, entre outros possíveis. Mas o artigo 2º, Thalita, o projeto chega a dizer sim. Ele começa a dizer como né, poderia ser feita essa captação. Ele, pelo menos, enumera 3 possibilidades, sem prejuízo de outras. Não é? Sem prejuízo de outras, porque ele fala assim, para a consecução do presente programa, as fundações ficam autorizadas, dentre outras medidas, mas aí cuida de enumerar 3. Tirando a possibilidade, por exemplo, pensando na experiência do Teatro Municipal, de que haja, assim, eu vou lembrar da experiência do MAC em Niterói, do Museu de Arte Contemporânea, que se converteu no grande símbolo da cidade. O MAC tem, que ainda pode se aprimorar, tem, Luiz Paulo, lá um cantinho reservado, um quiosque para, como vários museus do mundo têm, para a venda de produtos, brindes alusivos ao MAC. Né? Então, analogicamente, eu não vejo isso a priori como uma dificuldade. Né? Isso pode ser equacionado. Começo a me preocupar, e aí compartilho das preocupações já trazidas daqui, com o desvirtuamento das funções originais de um teatro como o Teatro Municipal. Aí começar a virar estacionamento. Aí eu acho muito preocupante. Não apenas pelo caráter de patrimônio artístico, histórico, cultural do edifício, mas pela própria natureza e por sua própria vocação. Eu acho que esse não é um caminho razoável. E eu não quero, com isso, desqualificar a ideia dos colegas. Os colegas estão tentando botar na mesa alternativas. O André Cirene e a Fatinha estão tentando botar... Eu não desqualifico, porque não é isso. Mas eu acho que não é um bom caminho. Não é um bom caminho porque aponta para um perigoso desvirtuamento das funções desses próprios estaduais
Da mesma maneira que vai, com isso, incentivando uma certa desresponsabilização por parte do poder público constituído. Então, eu acho que o artigo 2º tem problemas em relação às alternativas que são apresentadas. A grande parte delas, e era sobre esse aspecto que eu queria também aqui trazer. Enfim, então, e por último, deputado Zaqueu, eu acho que a gente deve, assim, reforçando uma ideia inicial, deveríamos dar tratos à bola em relação a esse projeto, não é? Continuar discutindo, ponderar com os autores, não é? Para, quem sabe, chegar, né, a um substitutivo, não é? Que não perca de vista a ideia, mas vá recompondo o projeto com outros elementos, eliminando elementos imperfeitos, como, por exemplo, a menção a uma fundação que nem existe mais, não é? Tirando elementos que poderiam ensejar, né, um desvio de função dos nossos equipamentos culturais, não é? E, por último, acrescentando ideias que ainda não estão aqui contempladas, mas que poderiam ser confirmadas ou consagradas pelo nosso debate. Por isso que eu quero cumprimentar o deputado Zaqueu Teixeira e a Comissão de Cultura pela iniciativa de fazermos essa primeira rodada de conversa sobre o projeto de lei em epígrafe aqui. Obrigado, deputado Waldeck. Só registrar novamente a iniciativa do deputado Luiz Paulo, que movimentou a comissão. Que ótimo. Eu acho que ficou muito claro, né? Primeiro, deixar aqui claro para todos a solidariedade da Comissão de Cultura, porque a gente sempre atua para que as coisas possam voltar a ter normalidade, né? Se adequar. Eu lembro quando foram enviadas mensagens aqui dos salários, a gente trabalhou muito para a recomposição dos salários, né, dos servidores da área da cultura e, naquela ocasião, conseguimos ter êxito. E espero que a gente consiga, de fato, levar ao governo do Estado a necessidade de pagamento dos servidores, porque é inadmissível. É inadmissível. É um absurdo completo, né? Em áreas essenciais. Eu considero a cultura essencial, um bem essencial. Nós temos que zelar e cuidar muito por esse bem essencial. Vejo na iniciativa, né, uma tentativa de ajudar o segmento. É uma pena que, né, os deputados e as assessorias não compareceram à audiência, mas quero deixar registrado que os dois gabinetes, tanto o deputado André Ciliano quanto da deputada Fatinha, foram avisados e convidados a participarem da audiência pública. No que diz respeito ao projeto de lei, e aí eu concordo com o deputado Luiz Paulo, eu acho que aqui só salva a ementa e o artigo 1º. E, mesmo assim, precisando de modificações, porque o restante está todo derrubado aqui. Não tem nada que se sustente. E, então, para virar um programa, precisa, olha, melhorar muito, bastante. Então, fica aqui, né, para os senhores que participaram, a possibilidade de nos encaminhar sugestões, porque ainda não passou pela CCJ. Está lá com o deputado Rafael Pisciani, ainda virá a pauta da CCJ, e, quando vira a pauta da CCJ, é uma oportunidade da gente, já no primeiro momento, pedir vista, já né? pedir vista. O deputado Luiz Paulo é membro permanente. Eu nem sempre consigo pedir vista, porque, apesar de ser um assíduo, sou suplente, nem sempre consigo participar da integralidade na comissão, mas estaremos lá, né, levando aqui, né, o sentimento da audiência pública, né, para a CCJ, para que a gente... Você não permitiu. Não? Não, eu esqueci, eu queria compartilhar, Luiz Paulo, a gente está conversando semana passada, assim, no caso de Luiz Paulo, uma experiência que eu vivi, sabe? Eu tive uma sorte na vida, um privilégio, de ter sido bolsista do CNPq, e fiz, assim, para fazer o doutorado fora do Brasil, em Paris. Vivi vários anos lá para fazer o doutorado lá. E acabei virando colaborador, membro colaborador da Associação de Amigos e Colaboradores da Ópera de Paris, que é o Palácio Garnier, que, aliás, é um primo-irmão, né, do Teatro Municipal. E uma única vez, isso eu não te contei, uma única vez, porque era o início dos anos 90, eu fiquei lá de 93 a 97, e era a gestão do primeiro-ministro Alain Juppé,
e era um processo duro de corte de direitos, enfim, então, de muita redução, muito constrangimento orçamentário, e os teatros foram atingidos também. Então, houve uma reunião, né, em que se abriu a reunião para os participantes da Associação de Colaboradores, eu era um merozinho lá, entre dezenas de outros, enfim, e esteve presente na reunião o Patrick Dupont, que era o primeiro bailarino da Ópera de Paris, enfim, e aí se discutiram várias alternativas, mas eu vou falar para vocês, em nenhum momento as alternativas estavam fora, assim, do campo artístico, quer dizer, assim, por exemplo, lá tem uma escola de formação de dançarinos, enfim, então a perspectiva de ampliar a escola, abrir mais vagas para arrecadar mais, mas em nenhum momento se buscou a alternativa dos Paulo Zaqueu que passasse para a transformação do estacionamento do Palácio. Então, assim, é preciso tomar cuidado, porque às vezes com uma boa ideia, um bom propósito de querer criar alternativas, né, no quadro da crise, mas a crise, às vezes, pode também obscurecer um pouco, pode ser, por um lado, o germe da sua própria superação, dialeticamente falando, mas pode, às vezes, também obscurecer um pouco o nosso raciocínio. Então, eu acho que encontrar saídas de receitas alternativas é sempre muito positivo, mas alguma coisa tem que ser observada, que é a história, a vocação, enfim, a especificidade daquilo que a gente está tratando. Desculpe, só para compartilhar uma experiência que eu vivi. Claro. Não, eu vou passar para você. Tá, eu só queria fazer uma observação Claro. fora. É porque aqui a gente discutiu a cultura e me veio aqui à memória uma recente ida que eu tive lá no Parque Lage, que vive uma crise, Thalita, imensa. Olha só. O Parque Lage, ele tem uma especialidade em formar artistas de arte visual. E botaram lá no Parque Lage uma organização social. O Estado não pagou. Ficaram devendo mais de 5 milhões de reais. A organização social acabou. Mesmo renegociando as dívidas, a dívida se manteve superior a 1,5 milhão. Aí pensou-se, com uma ida do secretário lá, substituir essa organização social por outra. Esta outra que entra, não quer entrar porque fica com receio de herdar o passivo. E, evidentemente, que no meu entendimento, o passivo é do Estado, e não da que entraria em seguida. Mas o nosso entendimento pode não ser do juiz de trabalho, né? Bom, e quanto isso, tudo lá se deteriora, porque não são funcionários públicos, as pessoas essenciais. Aí o secretário dá a ideia de ter o Estado assumir um corpo de professores para continuar ministrando aqueles caminhos, né? Que também não serve, porque a escola de arte visual lá é fora da caixinha, isto é, fora do ritual das escolas tradicionais. Então, até final de maio, não sei se resolveu, estava uma crise imensa a última vez que eu estive lá, e não fui lá por causa disso não, fui lá visitar uma exposição. Eu fui pego lá por essa visita. Aí eu me pergunto, será que também não é hora de, por exemplo, um modelo para o Parque Lage, visto que esse modelo de organização social está falido, não serve, né? E aquilo que eu tenho insistido junto à área da saúde, que paulatinamente a saúde que gasta 2 bilhões de reais por ano em organizações sociais para gerir hospitais e UPAs, paulatinamente substituir essas organizações sociais, deputado Waldeck, com os contratos da Fundação Estadual de Saúde, que é uma fundação pública de direito privado, quer dizer, a responsabilidade total é do Estado, mas tem algumas liberdades maiores do que a fundação tradicional, que para um caso, como por exemplo, lá do Parque Lage, pudesse vir a ser uma solução, porque os funcionários seriam seletistas, uma pré-seleção, etc., mas tudo com muito mais agilidade, né?
Então, também talvez fosse hora de introduzir esse ponto nessa discussão. Aí eu estou com foco lá especificamente no Parque Lage, porque o Teatro Municipal, como o senhor colocou, não é uma fundação pública de direito privado, mas na medida que os senhores são uma fundação privada que presta contas ao Tribunal de Contas, que já tem um pré-requisito, né? Mas é já um modelo que vem dando certo há 30 anos. E eu acho que aquilo que vem dando certo não se mexe. Mas eu acho que é um outro ponto que este projeto aqui também não cita, que se pode esperar, né? Porque quando o governo recebeu ordem do Ministério Público para acabar com aquela aberração chamada cooperativas, que levou até alguns secretários para a cadeia, não sei se a Thalita não estava aqui, talvez, mas na área da saúde alguns foram presos por causa disso, e esse modelo ficou praticamente proibido, veio para discussão a organização social e a Fundação Pública de Direito Privado. As leis gerais, as duas, foram aprovadas na casa, né? As leis gerais. E o governo acabou abraçando as organizações sociais e fez uma única fundação estadual de direito pública de direito privado, que foi na área da saúde, mas que ficou com a parte menor da gestão. A parte maior ficou com a OAS. Então, eu queria também deixar esse ponto como ponto de discussão. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Acho que é importante que a gente possa trazer as experiências. Então, como eu iniciei a minha fala, vejo que a gente precisa, de fato, de contribuições, e aí dos senhores que estão ali no dia a dia, que sabem aquilo que pode, de fato, ser feito para que a gente consiga ajudar o projeto e ajudar as fundações e os espaços a fazerem a captação. Então, é uma oportunidade da gente contribuir. Então, a comissão vai estar aberta para a contribuição dos senhores, né, para as ideias e para que a gente possa limpar da área aqui aquilo que é inconveniente também, como o caso da supressão do artigo 4º, isso aí é ponto de partida. Mas eu digo que, de fato, a gente possa contribuir para que esse projeto possa se tornar um programa. E aí teremos a oportunidade de, já na CCJ, dar uma balizada e aquilo que está descarrilhado a gente tentar colocar no trilho para contribuir efetivamente com a nossa cultura. Eu quero... Mais alguma palavra, deputado Luiz Paulo? Eu só... Quero, antes de finalizar, passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. É o seguinte, deputado. O Corpo de Funcionários, né, e a FUNASH está aqui hoje, podia mandar a Vossa Excelência um elenco de sugestões, uma própria fundação privada do Teatro Municipal. Dá um elenco de sugestões pelas experiências que tem, tanto em gestão quanto de conhecimento técnico específico da área. Mas era fundamental também que a Secretaria de Cultura também colocasse à mesa que estratégia e que metas tem e o que ela está propondo para a gente ter saída não só para essa crise, mas também olhando o futuro. Porque o que falta fundamentalmente nesse governo é porque, para você ter gestão, você precisa ter planejamento e meta. Se você não tem planejamento e meta, você não tem gestão, você tem administração do dia a dia. E a administração do dia a dia não vai levar a lugar nenhum, né? Então, era necessário também a secretaria, ao ler o projeto, não sei nem se conhecia, né, que também apresentasse contrapropostas. Porque das duas, uma, ou esse projeto vai a arquivo, ou ele tem que virar um substitutivo de qualidade, né? E para virar um substitutivo de qualidade tem que ter opinião de muita gente. Eu reconheço que os deputados, eu me incluo a mim, o Valdec, o Zaqueu,
muitas vezes a gente senta com a assessoria da gente, pensa alguma coisa e escreve. Mas entre aquilo que a gente escreve e o mundo real, pode ter uma distância muito grande. E esse projeto aqui tem até coisas muito interessantes. Etc. Etc. não existe projeto de lei, né? Porque etc. é qualquer coisa. Mas, então, eu queria deixar também então, essa sugestão que a Secretaria também pudesse emitir a sua opinião, mandar sugestões, etc., já que a Thalita é especializada em gestão financeira, mas não são em todas as formas de gestão. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputado Waldeck. Agradeço aqui a presença de todos e declaro encerrado a presente audiência pública. Muito obrigado.